Cape Epic 2019, segunda etapa, terceiro dia de competição. Eu confesso para vocês que tem sido bem difícil fazer esses resumos. Eu não gostaria de tocar no assunto de ontem, né, porque estamos progredindo. Mas a transmissão da etapa de hoje começou, antes de entrarem os mountain bikers no ar, entrou com o pessoal, com os comentaristas, inclusive com o Rob McEwen. Quem acha que o Peter Sagan é agressivo é porque você não conheceu Rob McEwen, o rato. Eu tô brincando, são gerações completamente distintas, mas olhar os sprints do Rob McEwen, o rato, é a coisa mais fantástica. Se você nunca assistiu, Google aí, Rob McEwen, vai começar a aparecer. É exatamente ele que está ali comentando, ou seja, nós temos comentaristas no Cape Epic que são super experientes e esses caras do ciclismo que estão chegando, eles melhor do que ninguém, eles entendem sobre frieza e jogo de equipe, porque ciclismo nada mais é do que isso, né? E a combinação dessa frieza, jogo de equipe com destreza mecânica do mountain bike é uma combinação monstruosa. Além disso, algumas pessoas comentaram que existem alguns ciclistas, o Oscar Gatto, o Petak, eles estão participando do Cape Epic. É muito bacana ver essa old school do ciclismo no Cape Epic. Old school por enquanto, a hora que os caras resolverem começar a aparecer no Cape Epic, imagina Peter Sagan Cape Epic 2021 contra a La Philippe, putz, aí ia ser a competição. Ok, vamos lá. Eles começaram a transmissão falando sobre toda a repercussão que causou o lance da declaração e da resposta do Avancini para o Nino e vice-versa. É bem diferente a perspectiva com que nós brasileiros enxergamos e com que os europeus, americanos e etc., com que eles enxergam. Eles não têm esse calor da emoção que geralmente várias pessoas colocaram nos comentários, né? Brasileiro é assim mesmo, no calor da emoção, não sei o quê. A perspectiva deles é o seguinte: o Nino é o melhor ciclista do mundo, ele sabe usar as ferramentas, ele não se abalou emocionalmente e ele soube como abalar o Avancini. E o Avancini caiu na armadilha. Eu acho que é muito bom a gente observar o que eles acham, porque não adianta nós como latinos, sangue quente, não adianta a gente imaginar que nós estamos certos. Porque se nós olharmos historicamente em qualquer esporte de alta performance, essa emoção ela não tem trazido tantos resultados quanto a frieza. Então, como existe uma competição onde você tem que ganhar, o fato de justificar que nós somos sangue quente, esse sangue quente está entregando tanto resultado quanto a frieza? Não. Então, quem sabe se encontrar um meio termo, a gente não consegue ter mais resultados que os caras frios e melhorar o resultado de quem só tem o sangue quente. Eu acho que é isso. Deixa eu começar o resumo, senão vai ficar muito longo. Na etapa de hoje eram 90 km, parece que deu um pouco mais de 90 km. É claro que é um dia duro, sempre um dia duro. No feminino, uma coisa que eu achei muito legal foi Lutz e a Vlhoskovsky, a Maia, eu adoraria ter certeza que eu estou falando o nome dela certo, Maia Vlhoskovsky, e a Lutz, elas andaram juntas um bom tempo com a Langvad e com a Anna van der Breggen. Na verdade, elas ditaram o ritmo, a Lutz e a Maia, né? E eu acho que a Langvad e a Anna van der Breggen, elas deram um tempo para sentir como elas estavam. Num determinado momento elas foram embora, mas foi muito bacana ver um ótimo dia da Vlhoskovsky e da Lutz, porque isso talvez em alguns dias represente uma competição mais direta entre elas. A Langvad e a Anna van der Breggen ganharam, ampliaram um pouco mais a liderança, a Maia e a Lutz em segundo e a Liu e a Morat em terceiro. Nada mudou na classificação geral, o que tem acontecido é uma ampliação da diferença. Então, em relação ao feminino, foi isso. Em relação ao masculino, como sempre, o começo é pelotão gigante. Algumas duplas, obviamente, elas estão fazendo muito mais força do que elas deveriam. Ao longo dos quilômetros, obviamente, essas equipes foram ficando, até o momento que nós tínhamos 4 duplas, Cannondale, Scott, Cross e Trek. Essas 4 duplas, elas formavam os 8 atletas
que iriam constituir a principal competição até o final da etapa, enquanto iam formando-se outros grupos perseguidores. A maior falta nesse grupo foi o pessoal da Bulls, as duas duplas que tiveram um dia fenomenal ontem. Eu não sei se hoje eles tiveram problemas mecânicos ou simplesmente eles pagaram o preço pela força que eles fizeram ontem. Outra dupla foi do Kurhave e do Sanguês. Parece que o Sanguês não estava muito bem, talvez por consequência do tombo de ontem, e os caras perderam muito tempo. Aliás, das 4 duplas que estavam lá na frente, a Cross foi que perdeu muito tempo ontem. Então eles estavam tentando tirar tempo hoje. Eles foram os protagonistas do dia. O que aconteceu? Em vários momentos dava a impressão em que o Nino e o Avancini, parece que eles estão estabelecendo uma competição entre eles, para marcar território, para mostrar força e etc. Dentro desse cenário, a equipe da Scott se mantinha mais consistente juntos. Em vários momentos, o Avancini ia para frente mais agressivo e era visível que o Furyk estava pagando o preço dessa agressividade. O Avancini está muito mais forte que o Furyk. Agora, existe uma possibilidade remota, que a gente não pode descartar, eu acho improvável, mas existe a possibilidade de ser uma estratégia. Agora, se é uma estratégia, tem que ser muito bem pesada se está funcionando e qual está sendo o benefício. Porque o benefício mais evidente deveria ser desgastar a Scott. O problema é que a Scott sempre respondia de forma mais efetiva e o Furyk ficava sempre para trás. Teve alguns momentos que eu separei algumas imagens que eu acho que foram momentos definitivos, muito importantes. Primeiro, no último posto de abastecimento de água, a única equipe que não parou, a única dupla que não parou foi a Cannondale. Na roda deles veio um dos ciclistas, um da dupla da Trek. Né? O da Trek pode ser porque ele foi, enquanto o que está mais forte, falou assim, ó, você para que você está mais forte, pega água para mim, depois você me encosta, você vem, eu tô indo porque eu tô morto, se eu parar vai ser pior. Pode ser. O Furyk e o Avancini largaram com hidratação, então talvez eles não precisassem. Então eles foram, né, mas as duplas que estavam atrás, a Cross, o cara da Trek e a Scott, eles não tiveram problemas para chegar nos 3 ciclistas que estavam na frente. Isso foi a primeira coisa que chamou a atenção, mas parte da estratégia, nenhum problema. Quando começou a chegar nas montanhas, na montanha mais dura, teve um momento muito especial. Tava o Avancini na frente, no momento que o Furyk começou a sobrar um pouquinho, imediatamente a Scott se colocou entre o Avancini e o Furyk. Ou seja, aumentando a distância do Furyk, que se mostrava mais fraco, para o Avancini. E aumentando também a dificuldade do Avancini checar o que estava acontecendo com o Furyk. Né? E isso tudo gasta energia. O cara está andando no limite, ele tem que olhar para trás, né? Você tem 2 ciclistas que são da equipe adversária. Além disso, quando a sua dupla está imediatamente atrás de você, a dupla inventa código, faz um assovio, suspira de um jeito diferente. Eu sei que o ritmo tá forte, eu sei que o ritmo tá fraco, entendeu? Como o filme que estava muito para trás, ele não tinha outra alternativa do que ficar checando visualmente, que foi o que aconteceu no momento de zigue-zague. O Avancini continuava forçando, o Furyk a cada cotovelo sobrava, até o momento que o Furyk estava tão longe que o Avancini deu uma desacelerada, mas porque ele tinha o campo visual. A outra possibilidade de estratégia seria: o Avancini se propõe a entrar no single track primeiro, para segurar a dupla Scott, para que o Furyk consiga descansar. Mas não era isso que estava acontecendo, porque geralmente quando o Avancini ia para frente, o Avancini forçava ainda mais o ritmo. Então, foi uma estratégia super delicada. Eu espero sinceramente que essa competição, essa diferença individual com o Nino Schurter não esteja prevalecendo no ímpeto do Avancini sobre a bicicleta. Né? Eu acho que é super importante cuidar do parceiro. Então eu estou super curioso de verdade
para tentar entender se eles estão realmente entrosados ou se entre o Filmic e o Avancini tá acontecendo algo que pode dar uma abalada na estrutura da relação dos dois, o que pode ser o pior cenário possível se houver qualquer rachadura nessa conexão deles, que parece que é bem boa. No final das contas, teve uma parte super técnica que o Avancini pegou e começou a forçar o ritmo. Daí, no momento que o Avancini começou a empurrar a bicicleta, o Nino foi que conseguiu passar pedalando. Entendeu? Então, o que aconteceu foi dar lenha para essa fogueira, que vai ficar crescendo. É uma situação que, assim, sinceramente, eu acho que do ponto de vista competitivo, ninguém está se beneficiando disso, ficou apenas uma situação delicada. Passaram esse momento mais técnico, todas as 4 duplas voltaram a se conectar. Quando chegou numa estrada aberta, Scott, tem que dar o braço a torcer. O Lars Forster, não é que ele é forte, você vê pela postura, o cara segura mais fechado. Se o cara tá com o ombro relaxado, é que o cara tem pelo menos mais 20% de força para dar ali. Ombro relaxado, força, todo mundo para trás. O Nino fazendo força para ficar na roda do Lars Forster. Foram embora, abriram. Os primeiros a começarem a sofrer foram os caras da Trek, que ficaram para trás. Logo depois o Filmic sobrou, daí o Avancini veio com o Filmic. E quem conseguiu não responder, mas ficar atrás da Scott foi o pessoal da Cross. Após esse ataque decisivo da Scott, nada mudou. Então, na linha de chegada, nós tivemos a Scott passando em primeiro, algum tempo depois a Cross, logo atrás da Cross, o Filmic e o Avancini. Na quarta colocação, a equipe da Trek. Em relação à dupla do dia, na minha opinião, humilde opinião, do Samuca, a equipe do dia foi a Trek San Marco. Pá! Classificação geral: Scott, Cannondale, Trek San Marco. E quando a gente olha o comportamento da Trek San Marco durante a etapa, o que os caras fizeram? Falei assim, negada, vocês são bons demais, meu. Só tem campeão do mundo, campeão de maratona, campeão de cross country, vocês são... A gente vai ficar aqui porque nós somos Trek San Marco. Estamos aqui, humildezinho, para lá, pedalando, entendeu? Os caras foram super estratégicos, tranquilinhos, na deles, subiram para a classificação geral e fica de olho com os caras. Porque os caras estão neutros. Os caras não tem nada para perder, só tem a ganhar. Isso foi o final. Agora, algumas recomendações para o Cape Epic. Cape Epic, vocês são... acho que é a maior competição de mountain bike do mundo em todos os sentidos. Interesse de mídia, repercussão, os nomes dos atletas. Cara, pelo amor de Deus, coloca um banquinho pro pessoal sentar. Não dá para ter esses atletas desse nível que precisam mostrar o patrocinador com a roupa limpa, com o rosto limpo, sendo sujeitados a dar entrevista até para repórter. Eu acho essa repórter super boa. Ela dá o tempo, ela faz a pergunta certa, sem ser agressiva. Essa repórter, ela é fantástica. Ela tem que ajoelhar para fazer entrevista. Ela entrevistando as meninas, né? Ela quer aparecer mais apresentável, com uma roupa limpa, para mostrar o patrocinador, limpa o rosto, coloca um bonezinho novo. Pô, Cape Epic, não dá, meu. Entendeu? Isso não é bom para ninguém. Não é bom para o patrocinador, não é bom para o atleta, não é bom pro repórter. Eu não sei para quem que é bom entrevistar o cara daquela jeito. Imagina. É a mesma coisa que o cara acabar a luta de boxe, o cara com o supercílio aberto dando entrevista. Não tem. Ok. Então, deram entrevista lá, todo mundo no chão. Durante a entrevista do Filmic e do Avancini hoje, as duplas têm que se complementar, certo? Em todos os aspectos. O Avancini, obviamente, está mais forte do que o Filmic. O Avancini tem que cuidar do Filmic. O Filmic, para se comunicar com a repórter, ele é um gênio. O Filmic deveria chegar para o Avança. Avança, deixa comigo nas respostas. Eu sou o cara. Filmic, a repórter é super boa. Ela perguntou pro Filmic. Filmic, deu para perceber que você estava sofrendo em alguns momentos, né? Foi um dia difícil para você? O Filmic, ele conseguiu responder, dar uma resposta sem mostrar sinal de fraqueza individual, jogando a responsabilidade para a estratégia da prova.
todo mundo sabe que ele tá fraco. Só que ele conseguiu responder de uma forma... Ele falou assim, bom, dizem que o Cape Epic é uma das provas mais difíceis do mundo. Não só eu estava sofrendo, como todo mundo. O que nós estávamos tentando fazer como dupla é encontrar um ritmo para não comprometer os próximos dias. Filmic! O gênio da resposta. Cannondale, pega o Filmic, coloca o Filmic para responder. Cannondale, pega o Avancini para administrar o ritmo físico. Cannondale, vocês têm os dois melhores caras do mundo. Um cara que sabe responder e que é muito forte. Um cara que é extremamente raçudo e com coração. Cannondale, por favor, cuida dos caras. Coloca esses caras no lugar certo. Certo? Eu acho que alguém ali estava atrás do Avancini, porque o Avancini estava tentando fazer alguma coisa para relaxar, fazendo esse sinal como se, tipo, calma, alguém pedindo para ele, calma, menos emoção, mais cabeça, essa competição é longa. Eu acho que é isso. Arrepiado.